Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, quem puder já dá um like no vídeo, tá? Tá terminando o ano, nós já estamos quase na metade de novembro, tá chegando já depois só mais um mês. Então quanto mais atividade, engajamento, ajuda o canal, tá bom? Então já dê um like aí no vídeo, eu vou trazer uma aulinha aqui interessante para vocês hoje, tá bom? Quem puder já vai participando aí do canal. Então vamos lá. No meu último vídeo, eu falei que Jesus não veio para todo mundo. Ele veio só para os judeus. Mesmo ali dentro do Novo Testamento, se você pegar ali Mateus, ele fala: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não quis nem atender aquela mulher sírio-fenícia que estava implorando por ajuda dele, porque ele falou claramente: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que isso gera um impacto, né, nos cristãos, porque eles não aceitam isso. A pessoa nasce, cresce, é educada num país cristão, a pessoa imagina que aquilo tudo é para ele. A pessoa compra a Bíblia, vai para casa, acha que ali está falando dele. Ai, Jesus é maravilhoso, ela baixura, ela decanta as nábias. Mas não é nada ali para o não-judeu, pessoal. Isso aí é uma usurpação histórica. E o mais incrível, vou até fazer um ponto favorável aqui a Jesus, é que o próprio Jesus previu isso. Ele falou lá em Lucas 16, e em Mateus e paralelos. Ele falou assim: a lei e os profetas até João Batista. Desde então é anunciado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. E os poderosos ou violentos se apoderarão dele à força. O que ele está dizendo? Que aquilo que ele estava pregando sobre o reino de Deus ia ser tomado à força, porque não era para o não-judeu aquilo. Então, nesse ponto eu concordo com Jesus, porque surgiu toda uma religião em torno disso, tá? E a lei é o que eu falei no outro vídeo. Se você é cristão, quer seguir Jesus, tem que seguir o pacote completo. Não adianta só louvar na igreja, ficar lá, aleluia, xalabachúria, decantas, não sei o quê, se você não segue o que Jesus falou. Leiam sua Bíblia em Mateus 19, está escrito assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, não algumas, mas todas as coisas que eles vos disserem, obedecei e fazei-as, obedecei e fazei-as. O que ele está falando? Tem que obedecer o que os fariseus falaram. Está na Bíblia de todo mundo. Então, se a pessoa quer só metade do pacote, depois a pessoa acha que vai ser salva, também lembra outra coisa que Jesus falou, né? A porta estreita e a porta larga. Porque o cristianismo ele vem de uma porta larga. É só aceitar Jesus, ir na igreja, a pessoa acha que está salva. Agora a porta estreita, que é seguir os mandamentos, obedecer tudo aquilo que Jesus mandou fazer, aí é mais difícil, né? Mas vamos lá. Teve um rapaz que comentou aí que Jesus mandou fazer discípulos em todas as nações. É aquele versículo que eu já postei aqui para vocês, até respondi ao canal Arena Apologética, né? Que tem uma divergência ali, que nas Bíblias traz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos vários testemunhos que falam que ali era batizando em nome dele. Mas não é o foco desse assunto. O foco é que Jesus falou: ide aos apóstolos, fazei discípulo de todas as nações em meu nome. Então Jesus mandou fazer discípulos. Aí esse rapaz, como outras pessoas de igreja, eles acham que ali Jesus está falando para eles. Como se Jesus estivesse dando autoridade para eles saírem pregando, fazendo discípulos em nome dele. Será que é? Vamos começar com o termo. O termo ali em grego, pessoal, é étnos. Étnos. Tá, aqui em grego é étnos. Essa palavrinha aqui, étnos, é daí que vem em português a nossa palavra etnia, porque é de étnos, que étnos são nações, vou colocar aqui mesmo, senão vocês não vão ver aí. E também é aplicada na Bíblia aos gentios, que no caso seriam os não-judeus. Mas eu vou colocar aqui gentios, tá? É isso que diz o aparato crítico. Mas o gentio aqui não é exatamente o não-judeu, pessoal. Porque eu vou explicar para vocês o seguinte. Primeiro, nações são povos ou são nações? Jesus mandou fazer discípulo de todos os povos diferentes? Povo grego, povo egípcio, povo da Babilônia, o povo romano? Ou ele mandou fazer discípulo das nações? Porque tinham judeus espalhados em várias nações na época de Jesus. Tinha judeus na Etiópia, no Egito, Alexandria, Roma, Babilônia, Grécia, etc. Então o primeiro ponto que a gente tem que observar com atenção: ele mandou fazer discípulo de todos os povos diferentes, como é o cristianismo hoje, formado por vários povos diferentes, brasileiro, americano, chileno, boliviano, australiano, todo mundo é cristão, mas são povos diferentes. Mas foi isso que Jesus mandou fazer? Discípulos de povos diferentes ou de nações diferentes? Porque aí já muda um pouco. Se ele tivesse falado de povos, aí sim, qualquer um podia abraçar o cristianismo e ser cristão. Olha, eu sou romano, mas quero virar cristão. Beleza, Jesus mandou fazer discípulo de todos os povos. Agora, se ele usou a palavra nações,
Aí já não são povos. Ele está se referindo a nações que tinham o mesmo povo, o povo judeu. Ou o povo que se dispersou para outra nação, ou alguém que é filho de um casamento misto, ou alguém que foi disperso por algum motivo para outro lugar e não voltou mais para Israel, acabou assimilando a cultura. Então é disso que Jesus está falando. Vamos ver uma prova aqui na própria Bíblia? Ó, Mateus 4,15. Esse mesmo termozinho aí. Mateus 4,15. Étnos. Olha o que diz aqui, ó. Terra de Zebulon, terra de Neftali. Caminho do mar, região além do Jordão. Galileia das nações. É o mesmo termo aqui, ó. Nações. O que é Galileia das nações? Quer dizer que a Galileia... Algumas Bíblias traduzem Galileia dos gentios, tá? Quer dizer então que a Galileia não era terra de judeu, era terra de gentil, de não judeu? Então Jesus nasceu ali na Galileia. Ele era então não judeu? Os apóstolos eram não judeus? Pedro, Tiago, Felipe, etc. Ou as pessoas que ele encontrou ali na Galileia na Bíblia eram todos não judeus? Não, pessoal. Ali era chamada de Galileia das nações. Inclusive essa citação é do Velho Testamento, que é o mesmo termo só que em hebraico, que é goi, no plural, que é nações. E por que a Galileia era chamada de Galileia das nações? Porque a Galileia não habitava só judeus. A Galileia também tinha outros povos que eram judeus de outras regiões, ou que retornaram para a Galileia. Um judeu que estava em Alexandria, um judeu que morava na Babilônia, um judeu que morava em Roma. Então eles formavam ali a Galileia. Tanto que eles eram mal vistos pelos outros judeus, ou tinham uma certa inimizade, porque os outros judeus eram judeus mesmo, judeus que nunca tiveram miscigenação ou contato com cultura estrangeira. Enquanto que na Galileia não, ali tinha judeus que eram da Babilônia, judeus que eram de Roma, judeus que eram da Grécia e assim por diante. Por isso que ali é chamado Galileia das nações. O próprio Jesus, nós não sabemos realmente se ele era judeu ou se ele é fruto de um casamento misto, né, que eu já mostrei aqui para vocês daquela história do Ben Pandido. Mas o fato dele ter vindo da Galileia já demonstra isso, que era um lugar que era habitado por judeus que tinham contato com judeus de outras nações. Por isso que era chamada de Galileia dos gentios, tá? Agora, se eu for pegar aqui o termo Galileia e for aplicar a não-judeus, como se pudesse pregar e fazer discípulos de qualquer povo, primeiro eu teria que ter uma previsão de que isso fosse feito. Deus no Velho Testamento falando, quando eu enviar meu filho, o Messias, ele vai converter povos que não são de vocês, judeus, e virão até mim. Tem essa profecia? Não. Tem até uma parecida em Oséias, que Paulo distorce, que ele fala assim, e serei chamado Deus por um povo que não me conheceu. Mas eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, aquele povo era o mesmo povo judeu, tá, pessoal? Não tem nada a ver com não gentil. Vamos pegar aqui, por exemplo, Ezequiel 36, 24. Vou achar aqui o profeta Ezequiel 36, 24. Vamos ver o que diz o profeta Ezequiel. Pronto. Quando vos tornar dentre as nações, aqui é o mesmo termo, o Goim. Com quem que ele está falando aqui? Com os judeus. E vos reunir de todas as terras, reconduzindo de volta à terra, que terra? De Israel. Borrifarei água sobre vós e ficareis puro. O que Deus está falando aqui através de Ezequiel? Deixa eu colocar aqui, Ezequiel. Ele está falando que vai trazer de volta os judeus que estavam espalhados onde? Dentre as nações, Goim. Mas eles iam trazer eles de volta para onde? Para a terra. Que terra? Terra de Israel. Então quando Deus promete que quando viesse o Messias, ele ia trazer de volta os judeus para a terra de Israel, tem alguma coisa a ver com o não judeu, pessoal? Posso até mostrar aqui alguns versículos antes, ó, que esse oráculo aqui é messiânico, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ó, versículo 24. Não, eu acabei de ler. Ó, dar-vos-ei um coração novo e porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então, Ezequiel está falando dos judeus que ele ia trazer de volta das nações que eles foram dispersos. Essa é a profecia. Vamos ver agora Isaías 11, 10, 11, que é uma profecia messiânica. Isaías 11, 10, 11. Naquele dia, a raiz de Jessé, quem que é a raiz de Jessé, pessoal? É o Messias. Jessé era lá o pai do rei Davi.
Então eu seria um descendente de Davi. Ó, Jessé, Messias. Agora, se Jesus nasceu do Espírito Santo, nem isso ele cumpre, né? Aí fica complicado. Naquele dia, a raiz de Jessé, que seria o Messias, que se ergue como um sinal para os povos, Goi, será procurada pelas nações, e sua morada se cobrirá de glória. Tá vendo, amadinho? Ele seria procurado pelas nações quando o Messias viesse. Vamos ver o seguinte, ó. Naquele dia o Senhor tornará a estender sua mão para resgatar o resto do seu povo. De quem que o profeta está falando aqui? É de outros povos? Não. Ele ia fazer retornar o resto do seu povo. A saber, aquilo que restar na Síria, no Egito, em Patros, em Cote e no Elã, em Shinar, em Emat e nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel. De quem que ele está falando aqui? De outros povos? Não, dos israelitas, os banidos de Israel. Ajuntará os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. De quem que Isaías está falando aqui? Quando viesse o Messias, ele ia juntar os dispersos, os banidos de Israel dos 4 cantos da terra. O que Isaías está falando ali? Que os outros povos iriam buscar ele. Não é outros povos, é os povos que foram dispersos. Os gentios, os goi. Não é essa a missão do Messias? Está na Bíblia de qualquer um, vocês podem ler aí. Vamos ver um terceiro profeta aqui. Jeremias 23, 5, 8. Para ninguém dizer que é coisa isolada de um profeta só. Vou citar 3 aqui. Ó. Jeremias 23. Qual é o versículo? 5, 8. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo. Quem que é Davi? É de quem viria o Messias, ó, o filho de Jessé. Então você nota que Jeremias está concordando com Isaías. Um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra, não no mundo espiritual, o direito e a justiça. Pergunta, Jesus reinou na terra? Quando que ele exerceu o seu reinado aqui na terra? Porque o texto está bem claro aqui, ó. Exercerá na terra, não no mundo espiritual, não no céu, como os cristãos entendem. Complicado, né? Em seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. Esse é o nome com que chamarão Deus nossa justiça. Por isso, eis que dias virão, em que não dirão mais, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão, vive o Senhor que fez subir e retornar, ou seja, voltar, retornar, a raça da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha dispersado, para que habitem em seu território. O que Jeremias está falando? O mesmo que Ezequiel e Isaías. Que naquele dia as pessoas não iam falar mais, olha os judeus que Deus tirou do Egito. Não, eles iam falar, olha os judeus que Deus trouxe de volta para sua terra. A mesma coisa, ó, as terras em que foram dispersadas. Então aqui eu estou citando para vocês 3 profetas que dizem a mesma coisa. Que Deus ia buscar os seus exilados, os dispersos, perdidos, dentre as nações, os gentios. É disso que os autores estão falando. Ah, porque o filho de Jessé vai ser um sinal para as nações. É para outros povos? Não, é só para os judeus que estavam dispersos nessas nações. Então quando a gente pega tudo isso daqui, pessoal, a gente vê que quando Jesus fala, fazei discípulo de todas as nações, não de todos os povos, ele está falando exatamente disso, desses judeus que estavam dispersos. Tanto que aquela passagem de João, né, que ele fala assim, eu tenho ainda muitas ovelhas que não são desse aprisco. O que é um aprisco? É onde você prende as ovelhas. Agora, se a ovelha saiu do aprisco e foi parar em outro lugar, quer dizer que ela mudou de raça? Ela virou um boi? Ela virou uma zebra? Ela virou um carneiro? Um leão? Não, ela continua sendo a ovelha, só que ela não está dentro daquele aprisco, do aprisco que é Israel. É isso que Jesus está falando. Tanto que Paulo, em Romanos 11, eu não vou nem ler aqui para vocês, só vou explicar. Ele fala que os gentios são ramos enxertados na oliveira. O que é a oliveira? A oliveira é uma árvorezinha que é um símbolo de Israel, tá? Vamos supor aqui, ó. Fazer uma oliveirazinha aqui só para vocês entenderem. Tá, imagina que essa árvorezinha aqui, ó, é uma oliveira. Tá? Dá para entender. Só que aí Paulo fala que alguns ramos foram quebrados. Então imagina que esse galhozinho aqui quebrou. Quebrou, caiu no chão. Pronto, tá aqui o galhozinho
quebrado. Aí ele fala que o gentil é esse galho quebrado que vai ser enxertado aqui na oliveira. Agora, se ele foi quebrado da oliveira, é porque ele já pertencia à oliveira em algum momento. Você pega uma oliveira, quebra um galho, se você vai enxertar aquele galho, é porque aquele galho já pertencia à oliveira, mas em algum momento ele foi quebrado. É o que acontece com os dispersos de Israel. Eles já pertenciam a Israel. Eles já eram filhos de Israel, só que eles foram dispersos por causa de guerra, outras coisas, acabaram morando em outros povos e acabaram assimilando até a cultura de outros povos, como a cultura dos gregos, dos helênicos, dos egípcios, etc. Tal. Alguns perderam até sua identidade judaica. Só que as profecias diziam que quando viesse o Messias, eles iam ser enxertados de novo na oliveira que é Israel. Ou seja, nós podemos até dizer que essa profecia não se cumpriu, ou como alguns judeus esperam que vai se cumprir no futuro. Porque até hoje não voltou todos dispersos, né? Só quando surgiu o Estado de Israel, que Israel começou uma campanha para trazer judeus de volta, até baseado em DNA. Então vários povos aí que se identificavam, tinham uma origem judaica, acabaram retornando para Israel. Agora, isso aqui é para o não judeu? É para o gentil, como as pessoas têm hoje em dia a palavra gentil, que seria o não judeu? Eu acho que não, pessoal. Eu acho que quando Jesus mandou batizar em seu nome, batizar e fazer discípulo entre as nações, ele estava falando disso, das ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele mesmo disse em Mateus. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. São as ovelhas que foram dispersas entre as nações. As ovelhas perdidas. Então não tem nada a ver com o não-judeu. Na verdade é só uma usurpação que a igreja faz historicamente e eles abraçam isso como se fosse para eles. Agora, querem usurpar uma coisa que não é para si? Beleza. Então vão lá e sigam os mandamentos, que nem Jesus falou. Aí ninguém quer, né? Jesus veio abolir os mandamentos, amadinho. Jesus disse o oposto. Ele falou, não vinha abolir a lei os profetas. Muito pelo contrário, quem viria abolir a lei os profetas, segundo Daniel, era um homem da perdição, né? Ele falou, ele tentará mudar os tempos e a lei. Não o Messias. Mas o cristão conseguiu transformar o Messias no anti-Messias. E depois ainda querem ir para o céu, ainda querem converter todo mundo numa coisa que praticamente eles fazem o oposto do que Jesus falou. O que lembra outra passagem de Jesus, né? Que ele fala assim, ai de vós, fariseus hipócritas, que percorrem céus e a terra para fazerem um prosélito, e quando conseguem, fazem mais réu de inferno do que vós. É que nem esses cristãos. Eles colocam em Jesus uma coisa que era atribuída a um homem da perdição, que é acabar com a lei de Deus, e ainda querem pregar para todo mundo, acabando fazendo aquela pessoa mais réu de inferno do que eles mesmos. Tá bom, galerinha? Então tá aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para entender. Espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Que o YouTube tá meio bugado, atualiza a página. Considera também ativar o sininho, tá? Ou entrar na lista de transmissão, Telegram, WhatsApp. Não é grupo, tá? São só lista de transmissão. Quem quiser colaborar com o canal, agora que estamos nos últimos meses do canal, meu Pix está aí na descrição de qualquer vídeo, tá? Eu sempre peço assim uma colaboração nos últimos meses, porque eu sei que as pessoas geralmente têm um 13º em novembro. Alguns novembro, outros dezembro. Então eu sei que não pesaria tanto se alguém quiser colaborar com o canal, tá? Então se alguém quiser, o contato está aí na descrição de qualquer vídeo, tá bom? Comentem também o que vocês acharam, que comentário é bom e também dá engajamento nos vídeos, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.